Golcast no ar. O Cruzeiro está a um passo de dar um decisivo passo para o futuro do clube. Concretizar a venda de 90% das ações da SAF ao ex-atacante Ronaldo. Uma negociação difícil, cheia de contratempos, pioneira. Vamos conversar com o CEO do Cruzeiro, Paulo Assis, para saber um pouquinho mais sobre esse modelo de negócio. Eu sou a jornalista Duda Strebe e está começando agora o Golcast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Já somos mais de 1.000 inscritos. Te inscreve, nos acompanha e a gente se vê. Participam do Golcast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, e o jornalista Norton Capel. A direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar um alô para o Paulo. Tudo bem com você? Que dias que eu imagino que você está vivendo aí, hein? Tudo bom, Paulo? Bem-vindo ao nosso Golcast. Obrigado pelo convite. Realmente, os dias estão um pouco agitados, mas graças a Deus que é para um bom caminho. Coisas se desenvolveram muito bem. Que legal. A gente quer saber mais sobre isso, porque tem muitas dúvidas no que se refere à SAF, especialmente nesse caso aí do Cruzeiro. Bom, o Conselho Deliberativo aprovou, então, as alterações no contrato da SAF. Agora, o que a gente pode dizer? Que a bola está com o Ronaldo Fenômeno? Bom, vamos lá. Acho que uma parte importante da negociação foi aberta, né? A gente tomou essa decisão em um acordo com todo o time do Ronaldo. Então, na última quinta-feira, foi feita uma reunião com o Conselho Deliberativo. Antes dessa reunião de segunda-feira, que deliberou, né, por algumas alterações contratuais, para exatamente dar ao Conselho e também para a torcida como um todo, a opinião pública, um pouco de informação sobre o negócio em si. Essa reunião foi transmitida, está disponível no YouTube do clube também, quem quiser acompanhar, depois ver esses detalhes, né? Foi uma reunião dirigida ali pelo Gabriel Lima, que é o líder da transição pelo time do Ronaldo, o pessoal da XP também. Então, o que eu posso dizer é que desde lá de dezembro, quando a gente assinou essa binding offer aí com o Ronaldo, uma proposta vinculante, né, de compra, foi criado um comitê de transição e a gestão tem sido feita em conjunto com o time do Ronaldo desde então. Eles com uma autonomia bastante grande para trabalhar e atuar, especialmente na gestão técnica do futebol, que é o que mais importa, né, para a SAF no final do dia. E depois de um longo período de negociação e de ajustes e evolução, eu diria assim, no contrato, né, ou nos documentos que vão dar suporte a essa transação, na última segunda-feira a gente teve uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, onde foram aprovados ali pontos importantes a serem ajustados no contrato, e a gente está caminhando aí sim para a assinatura desse contrato nos próximos dias. Só para eu dar uma contextualizada, Norton, Luiz, nós estamos gravando esse programa no dia 7 de abril, então a gente falou muito, né, das alterações que foram feitas pelo Conselho, essa assinatura que deve acontecer em breve. A gente sabe que isso pode até mudar, mas só para o pessoal entender que hoje estamos gravando dia 7 de abril, dia do jornalista, por isso passa a bola para o meu amigo Norton Capel. Obrigado, parabéns, Eduarda, parabéns ao Zé Pedro, parabéns ao Luiz, quase um jornalista. Paulo, muito obrigado por estar conosco, te agradeço o nome aqui do Golcast. É uma pauta muito atual e foi bom a Eduarda ter feito essa contextualização, porque nós estamos no meio de uma semana decisiva para o Cruzeiro. Mas o que eu queria entender, Paulo, é nessa função hoje tua de CEO do Cruzeiro, qual é a tua relação com o Gabriel, né, que tu citaste aí como representante do Ronaldo nas negociações, e como é estar no meio desse furacão, como é que é planejar, como é que é viver esse dia a dia do clube? Nos conta esse bastidor, porque é um momento revolucionário no futebol brasileiro, em se tratando de um clube como o Cruzeiro. Então conta pra gente aí como é que é esse furacão que tu está passando aí dia a dia. Legal. Bom, aproveitar também para parabenizar todos os jornalistas, né? Função aí fundamental importância para a nossa sociedade. Para responder essa pergunta, vou me permitir dar alguns passos para trás, falar um pouquinho de mim, né? Como é que eu cheguei aqui no Cruzeiro, enfim, todo esse contexto. Eu
Na verdade, vim no mundo corporativo, atuei muito tempo na área de finanças em bancos, empresas, tanto na área de educação quanto tecnologia, marketing cultural. E, por um acaso, eu acabei indo parar na diretoria de administração e finanças do América, isso lá no final de 2014, e pivotei a minha carreira para a gestão esportiva desde então. E lá no próprio América, a gente começamos a desenvolver um trabalho bastante focado em gestão profissional, né? Naquele momento, falava-se pouco ainda de clube empresa. A gente teve um período ali no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, que esse assunto foi, né, muito quente aqui no Brasil, depois se esfriou. E quando eu comecei, de fato, a trabalhar com futebol, isso não era um tabu. Falava-se muito em profissionalização, enfim, trazer governança, compliance para os clubes, mas a transformação dos clubes em empresa ainda era um assunto tabu. Mas, ao longo desse período, isso foi amadurecendo. A gente tinha outros projetos de lei que foram tramitando tanto no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado. O deputado Otávio Leite tinha um projeto, depois passou para o Pedro Paulo, e, enfim, agora o projeto do Rodrigo Pacheco, que o senador Carlos Portinho acabou sendo relator, e o que acabou virando a lei da SAF. Mas muito antes até da gente ter uma legislação que foca, né, no clube empresa, focando numa modalidade societária específica do futebol. Lá no América ainda, eu já como CEO do clube desde 2016, a gente, teve um sucesso de gestão bastante grande. O clube subiu ali quase 2 dezenas de posições no ranking nacional de clubes da CBF. Hoje, não é à toa que o clube está disputando uma Libertadores, enfim, está se solidificando como uma força e um clube presente na Série A. Mas foi um processo que começou bastante tímido, né, lá atrás. E me lembro que ali em 2018, final de 2018, a gente estava na Série A, acabamos rebaixados na última rodada, numa derrota para o Fluminense, de 1-0 lá no Rio. A gente teve um pênalti a favor, perdemos o pênalti, fomos derrotados. Se a gente tivesse ganhado, a gente não tinha sido rebaixado aquele ano. E no dia, isso foi um sábado, na segunda-feira, a gente amanheceu na casa do presidente discutindo alternativas para o clube, e a gente chegou à conclusão que o clube tinha batido no teto dele. Falou, olha, para crescer organicamente vai ser muito difícil. E começamos a avaliar possibilidades. Um dos pontos que alavancou muito receitas no futebol foi exatamente a negociação de direitos econômicos de atletas com terceiros, né? E de 2015 para cá, a FIFA tinha proibido esse tipo de negociação, o que limitou que os clubes, né, buscassem receitas novas, vamos dizer assim, né, para investir no futebol. Alguns clubes continuaram fazendo isso mesmo contra as regras da FIFA, mas tornou muito limitada essa possibilidade de alavancagem. E a gente, vamos estudar então virar um clube empresa, porque pelo menos a gente vai de fato poder captar investidor. Começamos a estudar esse projeto lá, contratamos a Ernst Young à época, né, o Pedro Daniel, que conversou com vocês outro dia, com o Gustavo Azar, lideraram esse projeto lá de reestruturação, de governança. E nesse período até 2020, quando eu vim para o Cruzeiro, a gente avançou muito nesse projeto, né? Fizemos vários estudos e tudo mais, e foi quando eu comecei a me aprofundar e entender melhor esse mercado no mundo inteiro. E quando eu vim para o Cruzeiro, em agosto de 2020, o Cruzeiro já tinha, você falou de estar no furacão, né? O Cruzeiro já vivia o furacão. A gente até brinca que o Cruzeiro passou por uma tempestade perfeita, né? Uma gestão temerária ali em 2019, já na sequência de uma outra gestão que tinha endividado muito o clube, né? Essa gestão temerária culminou no rebaixamento, e a gente no ano de 2020 com pandemia. Então, você imagina o Cruzeiro pela primeira vez na história disputando uma Série B, sem nenhum tipo de receitas de TV, patrocínio antecipadas, caixa super apertado, enfim. Então, o grande furacão foi quando eu cheguei ali, mas a gente já tinha esse propósito muito claro de buscar alternativas, e desde sempre a transformação em clube-empresa foi uma delas, né? E aí, não tinha lei ainda,
eu ficava muito focado em desenvolver esse plano. De novo, a gente recorreu ao EY para nos ajudar a desenvolver um diagnóstico, né, para a gente. Eles fizeram um macrodiagnóstico financeiro, um macrodiagnóstico de governança. E aí, em 2021, já como CEO, a gente levou Álvares Marçal também, uma consultoria americana muito forte em turnaround de empresas, recuperação de empresas em situação financeira delicada, e eles nos ajudaram muito nessa restauração também, preparar o clube do ponto de vista da gestão financeira, implementar a gestão de fluxo de caixa diário, fluxo de caixa de 100 dias, desenvolver um plano de negócios. E nesse inteirinho a lei foi promulgada, né, a Lei 14.93, e depois a gente buscou a XP para fazer captação de equity. E quando a gente assinou o MOU com o Ronaldo, né, com a Tara Investimentos, e aí entrando na sua pergunta, desculpa essa introdução longa. Não, mas foi ótimo, porque agora nós estamos num ventinho, então, aí no Cruzeiro, é isso, Paulo? Exatamente. A gente conviveu com situações muito difíceis, né? O Cruzeiro não conquistou o acesso em 2020 nem 2021, chegamos a ter quase 5 meses de salários atrasados, transfer ban, né? Punição por não pagamento de dívidas cobradas no caso, né? Que é a Corte Arbitral da FIFA, enfim. Acho que todos os problemas que eu podia passar na gestão de um clube de futebol, eu pude passar aqui no Cruzeiro, convivemos com greve de jogadores, enfim. E quando foi estar nesse MOU, existia a previsão da criação de um comitê de transição, né? Então, o Gabriel Lima, que, né, trabalha com o Ronaldo, né, na Hold, né, e foi nomeado como líder da transição, junto com o Paulo André, mas o Paulo André mais focado na gestão técnica, e eu fiquei como líder aqui pela associação, né, bem focado realmente no desenvolvimento desse M&A. Então, obviamente, teve suas dificuldades, mas a gente sempre teve uma relação muito boa, bem aberta ali. Claro que eu tentando defender os interesses da associação e ele defender os interesses do Ronaldo, mas eu acho que aí cabe uma coisa muito legal aqui, que foi até uma fala do Ronaldo no fechamento da reunião da segunda-feira. E é algo que eu trago para mim também, né? Quando a gente fala de clube de futebol no Brasil, quem que é esse cliente final? Quem que é esse dono desse clube, dessa marca, né? E no final das contas é o torcedor. E para o torcedor, importa pouco se o clube é uma associação, se é uma sociedade empresária, se o dono é o Paulo, se o dono é o Ronaldo, se o dono são várias pessoas, enfim. Ele quer ver o time dele competitivo, honrando as cores do clube, mantendo uma história que foi construída, às vezes, como no caso do Cruzeiro, centenária. Então, qual que foi a fala do Ronaldo que eu trago agora? Não tem Cruzeiro Associação, Cruzeiro SAF, tem Cruzeiro, né? Então, por mais que a gente tentou estressar, vamos colocar assim no bom sentido, esse negócio para que ele ficasse formatado da melhor forma possível, essas somas dessas duas partes, no final das contas, é o que vai ser o Cruzeiro, né? Então, a gente passou esses pouco mais de 3 meses construindo todo esse processo, né? Foi tudo muito rápido também das duas partes. E as dificuldades é porque gerir um clube de futebol é fazer, de fato, uma gestão no aquário, né? Esse é um termo aí que é utilizado no mundo corporativo, mas eu acho que o futebol, ele como nenhum outro segmento, coloca isso à prova, né? Que é o tempo todo, todas as decisões que você toma, elas se tornam públicas muito rapidamente, e, enfim, todo mundo se sente capaz de julgar, mesmo sem ter todos os elementos. Às vezes você não pode trazer todos os elementos para a mesa, né? Até para não expor pessoas, não expor dados confidenciais. Esse processo nosso mesmo aconteceu muito isso, e a gente teve ali alguns vazamentos, enfim. Mas acho que, no final das contas, foi bom, porque deu a chance de dar opinião pública junto com a torcida referendarem o que a gente estava fazendo, né? O que é importante. E nos deixou muito confortáveis isso, de que, no caso em específico do negócio com o Ronaldo, para além do dinheiro, eventualmente, que vai ser investido, a figura do Ronaldo foi muito relevante, né? Para o torcedor ter essa identidade com quem vai ser o dono do clube, ela se mostrou bastante relevante, né? Claro que isso vai depender muito, essa manutenção dessa paixão vai depender muito de como vai ser, de fato,
o resultado dessa gestão daqui para frente, mas por vários motivos, né, de tudo que o Cruzeiro passou nesses últimos 2, 3 anos, mas também, poxa, o Ronaldo surgiu aqui lá em 93, né, foi aquele garoto prodígio, foi projetado para o futebol mundial aqui no Cruzeiro, então realmente esse imprint, esse match foi muito forte, e ele trouxe um plano, né, consistente, já traz uma experiência de gestão de clubes, que não é algo tão simples de se encontrar no investidor, né? E apesar de, no final das contas, isso ser um business, né? Claro que o Ronaldo também quer ganhar dinheiro, mas a gente está bem confortável, porque agora a gente tem a convicção de que o nome do Ronaldo era, de fato, o nome certo para o Cruzeiro, e a gente espera entregar realmente um contrato bem formatado, que traga ali a segurança jurídica para todas as partes, mas o compromisso do Ronaldo, né, e esse aval da torcida nos dá o conforto de que a gente fez uma seleção, uma busca por um nome realmente que talvez a gente não tivesse outro igual para poder escolher. Eu acho que uma questão aí que é importante para os nossos telespectadores, quem está nos ouvindo, né? A gente já teve a oportunidade de falar várias vezes aqui sobre a questão da SAF, e a gente sabe que existem duas maneiras de se criar uma SAF. Ou o clube inteiro é vendido, né, e passa a ser uma sociedade anônima, ou se faz como se fez no caso do Cruzeiro, se entrega a operação do futebol, que é a atividade fim, né, do clube. Foi isso que o Cruzeiro fez. A fala do Ronaldo de que não existe associação, de que não existe SAF, ela é correta, e ela é, de certa forma, ele está, né? Não digo de certa forma, ele está falando para o torcedor do Cruzeiro, ele está motivando o torcedor do Cruzeiro, ele está resgatando a força que o Cruzeiro sempre teve e merece ter, né? Mas existe uma realidade aí empresarial, né? O Ronaldo é dono da atividade, será dono, né, da atividade fim do clube, com 90% do poder de decisão. E a associação passa a ter, sobre esta atividade fim, 10% deste poder, né? Então, como que tu te vê, e acho que é um pouco da pergunta até que o Norton fez, como que tu te vê como CEO, porque tu é CEO da associação, tu não é CEO da SAF do Cruzeiro. Então, tu é CEO de uma parte que tem 10% dessa atividade fim. E como isso se integra ao trabalho do Ronaldo, à equipe do Ronaldo, à execução dos planos de crescimento e reestruturação do Cruzeiro, né? Como que se dá esse trabalho efetivamente sendo uma parte minoritária nessa questão toda? Perfeito, Luiz. Bom, eu acho que uma parte da resposta tem a ver com essa contextualização que eu trouxe em relação ao contexto de transição, né? Bom, eu sou CEO do Cruzeiro Associação, que, na verdade, o nome Cruzeiro continua com associação, né, já que é a SAF que tem que incluir pela lei esses dizeres, né, Sociedade Anônima do Futebol no final do nome, né? Eu não sei se vocês acompanharam, a CBF criou um problema com o Botafogo, porque na tabela do Brasileirão o nome Botafogo veio SAF. Deu um problema danado lá. Mas, de fato, o Cruzeiro é dono ainda de 100% das ações da SAF, né? Então, a grande questão, eu acho que a gente entendeu o nosso propósito, né? Quando eu fui contratado pelo Cruzeiro, o propósito, claro, era ajudar o clube a buscar alternativas de solução para o contexto que a gente está vivendo ali, e a solução que eu trouxe, junto com outras pessoas, foi exatamente de transformação clube-empresa para captação de investidores. E no meu caso, especificamente, né, eu acho que esse período de transição, nesses 3 meses, eles foram muito importantes para definir os papéis, né, definição de papéis. No meu caso, especificamente, eu estou aqui como líder da transição pelo lado da associação, no momento de passagem de bastão, né? Então, a continuidade do clube pós-SAF, a gente está desenvolvendo um outro profissional que vai ser diretor-geral da associação, e não quero aqui antecipar o cronograma da SAF, até porque esse não é o meu papel, mas o Ronaldo trouxe um grupo, uma estrutura já dele para assumir essas diretorias executivas na SAF. Então, Paulo Assis, especificamente falando, ele está entregando o propósito, o objetivo ao qual ele foi contratado. Então, a tendência é que o meu projeto também se encerre à medida que a gente concluir esse projeto com o time do Ronaldo.
pensando no Cruzeiro, na associação, honestamente, assim, eu acho até saudável que a associação tenha uma participação menor, já que ela tem uma estrutura de custos também menor com isso. Tem lá questões relevantes que ela tem que proteger, né, como ali detentora de 10% dessas ações e que a lei resguarda a associação uma série de prerrogativas de poderes de veto, de voto afirmativo em várias questões. Óbvio que vou poder continuar ajudando com outras, né, questões mais sensíveis. A gente vai ter uma gestão aí de passivo bastante robusta, né? O Cruzeiro tem uma dívida de um pouco mais de 1 bilhão, das quais cerca de metade desse valor vão ser endereçadas possivelmente numa recuperação extrajudicial ou judicial, conforme a aprovação de segunda-feira, né? Um dos itens era a gente poder pedir uma RE, uma RJ, mas temos que pensar que a gestão do futebol é a gestão do Ronaldo daqui para frente. Eu acho que isso é a expectativa do torcedor, né? Então, acho que isso é natural, faz parte desse processo de transição. E quem, né, assim como eu, se propõe a trabalhar nesse novo ambiente do futebol, que eu acho que temos que olhar para a indústria como um todo, né? E eu acho que vai ser saudável para a indústria, vai acelerar o processo, a vinda desse formato jurídico, vai acelerar o processo de profissionalização, de implementação de políticas de governança, de compliance nos clubes. A gente tem que pensar como natural essa transição, né? E eu sempre vi o Cruzeiro como um projeto, e o projeto tem começo, meio e fim. Então, ninguém tem cadeira cativa, e agora é pensar no próximo projeto, né? Tem vários aí que a gente enxerga, não só clubes do porte, o tamanho do Cruzeiro, mas clubes também, às vezes, né, menores ou que estão inseridos em contextos um pouco fora digamos assim, do centro ali, né? Sul-Sudeste, que é onde concentra a grande maioria das equipes mais vencedoras, mas tem o Nordeste surgindo com muita força, a gente tem o Centro-Oeste também, principalmente Brasília, precisa de um olhar com mais carinho, que é um país você ter uma relevância maior no cenário futebolístico. Se eu não me engano, o Brasil é o único país que tem relevância no futebol que não tem um time da capital na primeira divisão do país, né? Então, isso é um dado que a gente tem que olhar com carinho, entender por que disso, que pode ser feito. Então, acho que tem muitas oportunidades que vão surgir. Eu acho que essa experiência essa oportunidade que eu tive de viver essa experiência aqui vai ser muito legal para a gente poder usar e contribuir com outros projetos na sequência. Paulo, a gente falou sobre passado e presente. Eu queria projetar contigo uma questão aí do futuro, né? Tu falasse da parte do campo do Cruzeiro. O Gabriel Lima fez uma declaração ou apresentou um trabalho sobre a projeção do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi vice-campeão mineiro, chegou na final, perdeu para o Atlético Mineiro, segue na Copa do Brasil e tem a Série B. A projeção do futebol do Cruzeiro é subir para a primeira divisão e no ano que vem, 2023, estar entre os 12 melhores clubes do Brasil para voltar para uma competição internacional. Mas isso atrelado a uma redução orçamentária. Esses números foram conversados contigo? Não foram? Tu achas que é isso mesmo? Qual é a tua perspectiva sobre essa parte esportiva do Cruzeiro? O que o Cruzeiro, tu pode nos revelar, o que o Cruzeiro tem de orçamento para a Série B neste ano de 2022? Enfim, o que esportivamente a associação, então, representada por ti, espera da SAF do Ronaldo dentro de campo? Quando a gente começou a fazer a prospecção dos investidores, a gente já tinha um business plan desenhado, né? Com várias premissas discutidas previamente, premissas técnicas e também financeiras. Isso foi apresentado para o time do Ronaldo e eles adaptaram ajustaram com as ideias deles, né? Bom, eu acho que a associação, o Cruzeiro hoje, ele como um todo, né? Vem de 2 anos muito frustrantes, 3, né? Porque o rebaixamento foi em 19, muito frustrantes em relação ao desempenho técnico, né? É claro que quando o Ronaldo traz o compromisso de levar o Cruzeiro de volta ao patamar normal do Cruzeiro, ele está colocando um sarrafo lá em cima. O Cruzeiro, até o ano passado, né? Porque
o Atlético acabou sendo campeão brasileiro ano passado. Até ano passado, o Cruzeiro era o único clube fora do eixo de São Paulo que já havia conquistado o Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Não é pouca coisa, né? A gente está falando de Inter e Grêmio que não conseguiram conquistar. Claro, tem uma questão de logística aí por trás, que a gente sabe que impacta, mas de 2003 para cá, o Cruzeiro foi campeão 3 vezes e até o ano passado nenhum outro clube tinha conquistado, né? Fora inúmeros títulos da Copa do Brasil, a disputa sempre disputando, brigando pelo título na Libertadores, enfim. Então, isso é um sarrafo alto, colocar o Cruzeiro de volta aonde ele estava até 2019, porque não é que o Cruzeiro passa por uma lombada, o Cruzeiro despencou, né? Ele saiu de uma situação de melhor equipe do Brasil no primeiro semestre de 2019 para rebaixar em 2020, né? Então, eu acho que essa fala do Ronaldo, e ela traz muito mais compromisso do que eventualmente um papel. Agora, tentando traduzir para o torcedor, para a opinião pública, qual que é o projeto por trás, muito mais do que o investimento, né, aporte financeiro, é eficiência na gestão do gasto. Porque cada vez mais a gente pode fazer uma correlação entre investimento no futebol e resultado, né? Então, se a gente falar que quiser vender que qualquer clube vai ser campeão só porque é mais eficiente que o outro, a gente sabe que não é bem uma verdade, né? Isso funciona para o futebol da Europa, o futebol no Brasil. Os clubes que têm sido, né, campeões, claro que tem ali uma flutuação entre eles, eles investem muito mais do que os outros. Porém, a partir de um certo nível de investimento ali, do quarto para baixo, a gente fala, às vezes, em faturamento e receitas aplicadas no futebol, mas que são muito mal gastas. Você tem muito custo que são contratações mal feitas, você tem que carregar na sua folha, porque a gente tem, no Brasil, a gente tem a multa compensatória, que ela é 100% do contrato do atleta, então, às vezes o valor investido, ou, aliás, o valor gasto em determinado período não é necessariamente o valor investido no futebol. Então, às vezes o investimento líquido que é feito não é tão grande. Então, eu acho que a grande questão é você conseguir casar esse desempenho esportivo no curto prazo, que é o acesso, que ele é um degrau fundamental que tem que ser superado, depois buscar eficiência, mas crescendo organicamente. O Cruzeiro já teve 70 mil sócios torcedores, mas o crescimento do sócio torcedor do Cruzeiro, desde o anúncio da parceria com o Ronaldo até agora, de forma consistente, que é o mais importante, a gente já viu outros projetos explodirem, né? Não vou citar aqui para não deixar, enfim, nenhum tipo de constrangimento, mas que poucos meses depois a inadimplência estourou. A gente está falando de um crescimento consistente do sócio torcedor do Cruzeiro nos últimos 3 meses, saindo de 10 para 44 mil, projeção de chegar a 50 mil até o final desse mês. Isso fez a receita de sócio saltar de 8 para 17 milhões projetados no ano. Então, a gente vai ter, sim, acredito eu, no curto prazo, acesso a uma receita considerável que vai poder ser aplicado no futebol, que eu acho que essa é a grande questão. A SAF, ela nasce saudável do ponto de vista do endividamento. Então, não adianta eu faturar 500, 600 milhões e eu tenho que gastar 30%, 40% disso pagando dívida, pagando passado, né? Então, eu acho que o investimento líquido não vai ser baixo, mas todo mundo, acho que esse é um alinhamento importante, sabe que é um crescimento que ele vai acontecer paulatinamente. A gente projeta talvez 5, 6, 7 anos para o Cruzeiro conseguir retomar essa posição, né, em que ele estava até 2019. O valor investido no futebol esse ano, eu não sei precisar, e não gostaria de falar um número para não ficar uma coisa chutada, mas acredito que vai ser um investimento entre os maiores da Série B, né? Acredito que o Cruzeiro vai ter um orçamento de top 5, top 6 ali. Eu fiquei com uma pequena dúvida no começo dessa resposta, né? Quando o Norton citou e você confirmou aí essas metas de, claro, subir para a Série A ano que vem está entre os 12, retornar às competições internacionais. A dúvida que eu fiquei é a seguinte, né? Este era parte de um planejamento, né? Quando se fala em metas, se fala em planejamento, se fala em estratégia, né? E isso era parte de um planejamento que havia na associação e foi apresentado ao Ronaldo
e ele adaptou, ou já foi uma ideia do Ronaldo? Olha, eu assumo e as minhas metas esportivas, pelo menos, são essas, né? Essa é a dúvida que eu fiquei. E eu queria fazer um parênteses aqui. Você citou Inter e Grêmio, que não ganham o Campeonato Brasileiro há muitos anos. Eu não vou resistir. Todo mundo que ouve o programa sabe que eu sou absolutamente, né, imparcial, né? O Internacional ganhou o Campeonato Brasileiro de 2005 e ganhou de 2020. Né? A formalidade e o VAR e alguns árbitros é que não nos entregaram a taça. Mas o Internacional ganhou. Fechei o parênteses. Vamos à minha dúvida. Perfeito. Vamos à minha dúvida. Vamos lá, não existe, para deixar bem claro, nenhum tipo de meta esportiva estipulada nos contratos com o Ronaldo. Claro que não. E, sim, a meta de acesso é uma meta natural, né? O Cruzeiro precisa estar na Série A, né? Tamanho da equipe, o que ele pode gerar de receita, enfim. Sim, mas esta meta era uma meta da associação quando começaram a conversar com o Ronaldo? Sempre foi. O Cruzeiro sempre entrou para conquistar o acesso. Agora, qual que era a realidade da associação? Era uma realidade de uma empresa com uma dívida de R$1 bilhão, que ela não tinha um mecanismo ainda de gestão dessa dívida de forma consistente, né, que agora a gente tem com a nova lei, através do regime de centralidade de execuções, ou da recuperação extrajudicial, ou da recuperação judicial, e a gente, obviamente, implementaria isso enquanto SAF gerida pela associação, independentemente da gente conseguir um investidor ou não, mas que bom que a gente conseguiu um investidor, mas essas metas desportivas são definidas pelo Ronaldo. Não foi uma meta construída pela associação, mas é algo que ele já vem, digamos assim, natural, né? Até porque a meta desportiva, ela está também atrelada com a meta financeira, né? A receita de qualquer clube, não só do Cruzeiro, por exemplo, é totalmente afetada no rebaixamento, seja pela receita dos direitos de transmissão, que é muito menor, seja pela redução do valor dos seus atletas, uma eventual negociação é menor, ticket médio que você pode aplicar nos jogos. Mas um dado interessante, como é que a gente, por mais, né, de dificuldades que a gente enfrentou nesses 2 anos, em 2020, o Cruzeiro conseguiu a 5ª melhor receita de patrocínios do Brasil, mesmo estando na Série B, nesse cenário de dificuldade. Então, a gente conseguiu manter esse valor da marca muito forte, né? E, de fato, o desafio maior para o curto prazo é recuperar a credibilidade técnica mesmo, né? De montar uma equipe competitiva que possa disputar o acesso. Paulo, a gente recebe algumas mensagens de torcedores, especialmente no nosso perfil ali da GoManage, sobre a SAF. Será que é bom para o meu clube? A gente sabe que não tem fórmula de bolo, a gente sabe que depende muito do clube, do modelo de negócio, tem muitas variantes, a gente já entrevistou vários especialistas nessa área, nesse tema. Agora, em que momento você, CEO do Cruzeiro, chegou em casa e disse, gente, é isso, o Cruzeiro precisa disso? O que te fez acreditar que esse era o melhor modelo de negócio para o Cruzeiro? Eu acho que, no meu caso, essa resposta é muito fácil, Eduardo, porque eu sempre fui um entusiasta, né, desse modelo. Eu entendo o futebol como um business de entretenimento, é um negócio. Então, a gente sabe da paixão do torcedor, mas a gente tem que olhar, quando a gente olha para a história do futebol, por que os clubes ainda são associação no Brasil? Eles nasceram enquanto associação porque lá atrás o princípio era do amadorismo, de trabalhar pelo amor ao clube. Só que isso funcionava quando as receitas, por exemplo, no caso do Cruzeiro, o clube social bancava o futebol do Cruzeiro. Hoje, as cifras são milionárias, em alguns casos bilionárias. Então, eu particularmente entendo que o modelo associativo ele tem muitas limitações para lidar com esse tipo de situação, né? Então, não só para clubes que estão em situação como o Cruzeiro estava, pode ser uma solução, pode ser um caminho, como para as que já estão numa situação de governança, de gestão mais maduras. Claro, virar SAF não é garantia de solução, empresa também quebra, tudo isso é verdade, né? Mas o modelo associativo, ao meu ver, para os clubes de futebol da grandeza, do tamanho do Cruzeiro, eu diria para
60, 80 maiores clubes de futebol no Brasil, eles precisam de um modelo empresarial para funcionar, né? E assim, o modelo associativo ele traz muitas limitações. Então, para mim foi fácil ter essa resposta, mas eu entendo o processo, a dor, o que isso significa para o torcedor, enquanto essa paixão e esse sentimento de dono, né? E é natural que isso aconteça, mas quando a gente olha para a Europa, ao contrário do Brasil, né, que 92% dos clubes já são empresa, isso está absorvido lá, né? E também foi assim também, né, na Inglaterra, por exemplo, quando o Manchester United foi vendido lá no começo dos anos 90, no meados dos anos 90, também foi dolorido para o torcedor que tinha esse sentimento. Mas vamos fazer uma reflexão. Será realmente que um dirigente que não tem dedicação exclusiva, que o business dele não é futebol, muitas vezes ele não é especializado, será que ele é o cara mais eficiente para gerir uma empresa que às vezes fatura 500, 1 bilhão de reais neste tipo de negócio? Com mandatos que mudam de tempo em tempo. Então, eu vejo que são muitas barreiras. Se gasta muita energia na associação para acomodações políticas, para controle, né, das lideranças políticas, e toda essa energia poderia estar sendo gasta, sendo mais eficiente na gestão do futebol. Então, para mim, é uma resposta fácil. Mas respeito, compreendo, é um processo, né? Mas eu apostaria que, no médio prazo, a maioria dos clubes já serão sociedades empresárias, porque a eficiência dos que estão se transformando em sociedade empresária vai torná-los mais competitivos. Quando a gente olha para o passado, aconteceu isso no Brasil com a profissionalização dos jogadores. Até os anos 40, os atletas eram amadores, todos viraram profissionais. Os que não quiseram virar, acabaram. Por quê? É impossível competir quando você paga para um atleta jogar e quando esse cara joga por amor. Tem um seriado muito legal, né, na Netflix, que é o English Game, que conta um pouco desse processo na Inglaterra, né, quando a Federação de Futebol, a Associação, né, de Futebol, aceitou mudar e receber atletas profissionais, como que aquilo foi uma celeuma, né, na alta sociedade, que ela detinha ali meio que controle, porque é injusto. Quem que pode dedicar a vida dele para o esporte, se ele tem que trabalhar, ele não pode receber para trabalhar, não pode receber jogando. Então, hoje é uma discussão superada, mas nos anos 30 e 40, tenho certeza também que isso foi pauta dos podcasts, porque a questão tecnológica era bastante diferente, mas que foram anos para se aceitar esse modelo. Então, acho que vai ser natural daqui a alguns anos olhar e ver que os clubes são sociedades empresárias. Mas vai durar um pouquinho e, óbvio, também vão ter exemplos negativos. Nem todo mundo que virar SAF vai ser um exemplo positivo, mas para mim é uma resposta fácil. Eu acho que eu já vim do Cruzeiro com um pouco esse propósito, tá, Eduardo? Eu já vim com essa ideia de convencer uma parte da turma a aceitar esse modelo. Paulo, eu queria voltar um pouquinho à pergunta anterior e até tu fizesse uma referência nessa resposta, Eduardo, sobre a questão do dono do clube, né? Essa sensação de pertencimento e ser dono. Tu fizeste uma referência sobre o aumento de sócios no Cruzeiro. Eu queria que tu explicasse didaticamente como esse momento de euforia do torcedor do Cruzeiro que está se associando ao clube vai se transformar em dinheiro para o futebol. Como é que isso funciona neste modelo? A associação fica com 10% do que o sócio está pagando e o resto vai para o controlador, que é o Ronaldo? É isso? Nos explica didaticamente esse momento. Vamos lá. Na verdade, todas as receitas do futebol são do futebol da SAF, né? No caso especificamente do Cruzeiro, a participação de 10% ela se dá no lucro, né? Então, quando a empresa oferir lucro, 10% desse lucro vai para a associação. Nesse momento, o que a SAF vai direcionar para a associação é 20% da receita da SAF para o pagamento de dívidas, tá? Então, esse endividamento do Cruzeiro vai ser endereçado de alguma forma, muito possivelmente através de uma recuperação extrajudicial, e esses 20% vão ser a receita primária que vai servir ali como funding, como fonte de receita para pagamento dessa dívida. Depois do pagamento dessa dívida, que essa dívida for liquidada, o que deve acontecer, a gente estima em cerca de 10 anos, aí sim o clube passa a receber um valor pela exceção do uso da marca.
São os 20%, né, da receita que a SAF afere para pagamentos do consórcio de credores e 50% de dividendos também, né? Exato, mas é porque os dividendos são improváveis nesse primeiro momento, né, Luiz? Não a gente acaba nem falando deles. Mas você tem razão. Mas me refiro à lei, né? Perfeito. Esse pagamento de dívidas são 6 anos, mais 4 de prorrogação, mas, teoricamente, depois dos 10 anos, a SAF teria que assumir a dívida da associação. E eu acho que essa é uma das questões que mais se discutiu no Cruzeiro, né? O Ronaldo e clube, né? Que existe aí tem um risco e tem um ponto que talvez o Ronaldo tenha se preocupado, tanto que chegou a pedir as 2 tocas da Raposa como garantia, né? E como é que isso se resolveu? Isso aí está resolvido? Isso pode ser colocado sim. aqui publicamente ou não? Não, isso está bem endereçado, foi falado também bastante nessa reunião de quinta-feira passada, que eu citei aqui, está disponível a gravação no YouTube também. Na verdade, essa questão dos 6 anos mais 4, a lei ela direciona esse tipo de entendimento para quando o clube deu optar pelo pagamento através da RCE, né, do Regime Simplificado de Execuções. E eu acredito que, no caso de recuperação extrajudicial e recuperação judicial, a gente vai acabar aplicando a lei de recuperação judicial, e esse prazo pode ser um pouco diferente, então um pouco mais alongado no meu entendimento. Mas, de fato, né, após um dado período, a SAF ela passa a ser obrigada nas dívidas da associação, né, dívidas que foram construídas até que foram criadas ou foram geradas até a constituição da SAF. Obviamente que essa associação continuar sendo mal gerida daqui para frente, gerando mais passivo, isso é problema da associação, não contamina a SAF. Sim, perfeito. Não existe sucessão dessa dívida, né? Então, depois desse período de 10 anos, não pagou, aí sim a SAF passa a ser solidária. Só que, para a SAF, quanto antes essa dívida for paga, melhor, né? Porque esses 20% da receita que ela está destinando para pagar a dívida é 20% de receita que ela está deixando de aplicar no futebol. E todo mundo, no final do dia, quer que o dinheiro vá no futebol, quer time mais competitivo e tudo mais. Então, você imagina que, sei lá, o Cruzeiro fature num determinado ano 300 milhões. A gente está falando que 60 milhões deixarão de ser aplicados no futebol para pagar a dívida, né? O que é saudável para a recuperação dos clubes, obviamente, mas que, do ponto de vista competitivo, é um grande desafio. Mas a questão das tocas ela vem por uma questão tributária, porque a dívida tributária ela não pode ser objeto do concurso universal de credores, né? É uma dívida da associação. Então, essa cessão onerosa e que vai ter a transferência da propriedade, esse dinheiro vai ser destinado para o pagamento da transação que o Cruzeiro fez com a Procuradoria-Geral, né, da Fazenda Nacional, em que a dívida que estava ajuizada, né, na dívida ativa, foi endereçada com uma condição de pagamento alongada, são 144 meses para pagamento com desconto em juros e multa. Então, ao final, a gente deve ter quase metade do valor reduzido desse endividamento. E aí as tocas elas vão como contrapartidas, porque a SAF vai pagar um valor correspondente a essa dívida tributária. Então, acaba que a SAF, através do Ronaldo, também está assumindo uma parte importante dessas dívidas que são hoje da associação, direta ou indiretamente, né? Já que o objetivo, o melhor dos mundos, é que o clube, depois de um certo tempo, né, volte a ser competitivo, obviamente, mas que a associação também se veja livre desse endividamento, e aí tem essa relação saudável entre a associação e SAF, e o clube seja sustentável. Paulo, tu citaste o Pedro Daniel, da IAI, que falou conosco há poucos dias, e ele fez esse prognóstico que até o final de 2023 ele acredita que metade dos clubes da Série A se tornarão SAFs. Essa me parece que é a tua previsão também. Eu queria te fazer uma pergunta sobre um modelo que é um pouco discutido aqui no futebol brasileiro, que seria a venda de fazer um IPO, né, ir para a Bolsa. Tu achas que esse é um modelo viável para alguns clubes, né? Ou não? Ou tu não acredita nesse modelo para o futebol brasileiro?
Eu acho que o modelo padrão, desculpa, o modelo padrão que vai ser seguido vai ser esse modelo que Cruzeiro, Botafogo, Vasco acabaram adotando, que é o que a gente chama de que separa, né, a atividade de futebol, conforme o Luiz colocou ali. Esse primeiro dinheiro que entra é todo cash-in, né, todo aplicado na operação da SAF, não tem cash-out para ninguém. Mas pode acontecer, sim, um clube que queira, ele pode se transformar de associação para ser 100% empresa, e aí abrir seu capital, né, na bolsa, fazer um IPO e buscar esse recurso para autogestão. O desafio desse modelo é que, para fazer isso, os associados hoje do clube se tornariam sócios dessa empresa. Eu acho que, no final das contas, ninguém quer isso, né? Mas cada caso é um caso. A gente tem exemplos na Europa de alguns clubes que optaram por ter donos pulverizados, vamos chamar assim, que seriam essas ações diluídas. Eu acho que isso dificulta um pouco mais a gestão, porque tem mais interesses na mesa para poder gerir, e acaba se aproximando um pouco do modelo associativo nesse sentido, mas acho que vai muito da natureza do clube, né? O Bahia, por exemplo, é um clube que tem lá um desenho de democracia muito forte, já desde, se não me engano, de 2013 ou 2012. Por exemplo, talvez fosse um modelo que funcionasse para eles, que gostam desse modelo, né? Mas o que a gente costuma dizer, e aí era o que a gente falava muito lá no começo do Cruzeiro, quando a gente começou a falar de SAF, mas qual é a valuation do Cruzeiro? Quanto vale o Cruzeiro? Por quanto a gente vai vender o Cruzeiro? E a resposta é um pouco do que eu vou te falar também. O mercado vai dizer um pouco isso. Porque tem o que o clube quer e tem o que o mercado vai pagar, o que o mercado vai oferecer também, entendeu? Então não adianta o clube falar, olha, a gente quer, idealmente, em vez de ter um dono, a gente vai virar uma empresa e a gente vai pegar 20%, 30% desse capital, vai colocar na bolsa, vamos captar esse recurso e vamos gerir aqui dentro. Ok, é bonito na prática, na teoria, mas na prática. Será que se o Internacional, para citar aqui o clube do nosso amigo Luiz Henrique, e eu concordo, tá? Mas quando eu falo do Cruzeiro, o Cruzeiro também teve que enfrentar a arbitragem, tá? Então, tá nessa conta aí esse desafio. Mas não tiraram ponto do teu time em 2005, foi um horror. Eu tô brincando. Realmente, a gente sabe que isso pesa demais. Então, poxa, imagina se o Inter fizer adotar esse modelo. Será que esses 30% realmente vão ser valorizados no mercado? A gente tem um exemplo, né, que é o Manchester United, que é o único clube listado na Bolsa Americana. E, na prática, isso não tem demonstrado tanto retorno financeiro. Então, acho que vai depender muito do propósito de cada clube. O legal é que você tem mais modelos para serem explorados, né? Idealmente, o legal é a gente respeitar a vontade e o que o clube quer. O que às vezes falta muito no futebol, e que eu vejo que falta muito no futebol, é o clube saber o que ele quer, né? O Fernando Soriano, lá do Manchester City, né, que foi o VP de finanças do Barcelona, naquela mudança fantástica do Barcelona no começo dos anos 2000, o livro dele, poxa, para mim, até hoje continua sendo um dos melhores, né? A bola não entra por acaso. E ele fala isso, que o clube pode ter o propósito que ele quiser. Se o propósito for estar entre os 10 primeiros, e ele ficar entre os 10 primeiros, ok. E a gente tem meio que uma mania no Brasil de todo mundo falar, não, eu quero entrar para ser campeão. Sabendo, muitas vezes, que não tem recurso para ser campeão. Então, eu acho que cabe também aos dirigentes, à torcida, à opinião pública, construir um pouco disso. O que o clube quer? Ficando mais claro qual é o propósito que o clube quer, eu acho que o modelo que vai vir por trás, ele vai ser natural. Acredito que possam haver clubes que vão escolher o modelo de IPO, mas não serão a maioria do meu entendimento. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que não seriam. Paulo, tu é um cara de mercado, né? Então, eu acho que nenhuma SAF no futebol brasileiro vai nascer desta forma, já lançando ações em bolsa, e pulverizando certa parte. Embora a gente saiba que a lei das sociedades anônimas ela protege as minorias, né? A lei é para isso, né? Exatamente. Eu acho assim que modelos como o Cruzeiro, que tem uma SAF que detém 90%, ela cabe isso, porque o importante do investidor é ele ter o poder, ele ter os 51%. Então, assim, ele tem o 90%, ele pode colocar 30% no mercado para gerar recursos, né? Para captar recursos para o clube. Mas assim, eu acho que isso vai ser natural, como é em qualquer empresa de qualquer ramo, né? Uma empresa, quando ela é uma sociedade anônima,
né? Em algum momento, ela pode optar por fazer um lançamento em bolsa, por fazer um IPO. Eu acho que isso vai acontecer naturalmente com o futebol brasileiro, à medida que as sociedades anônimas do futebol forem amadurecendo, forem crescendo no mercado e percebendo que existe transparência, que existe, em primeiríssimo lugar, segurança jurídica. Havendo isso, eu acho que isso é um caminho que vai ser natural e uma decisão que vai ser tomada lá na frente, de acordo com a necessidade e com a vontade de cada SAF, de cada investidor que seja maioritário, né? Tu colocou lá atrás tu fosse CEO do América Mineiro, e eu não sei nem se o América Mineiro acabou fazendo isso que eu vou falar agora, porque eu lembro que o América Mineiro ele veio se reestruturando e trabalhando fortemente com planejamento estratégico. E até tu disse uma coisa aqui, olha, o clube tem que saber o que ele quer. Os clubes não saberem o que quer significa que não tem planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico, a primeira coisa que tem é saber onde é que a gente quer ir, né? Perfeito. Mas assim, o América tinha planejamento estratégico, tinha uma reestruturação e tinha até um plano, isso é que eu não sei se ele fez, de criar uma empresa nova que tocasse a operação do América e que a associação fosse fosse sócia dessa empresa nova. Me parece muito parecido, para não dizer igual, ao modelo de SAF. A diferença é que a SAF é uma lei, né? Tá protegida por lei. Mas o modelo que o América Mineiro estava criando era muito parecido. Cria uma nova empresa, que seria, entre aspas, a SAF, ela fica sócia dessa empresa, essa empresa toca a operação. É um modelo muito parecido. Então, assim, e o América, os resultados... Exatamente isso. O que a SAF ajudou a resolver lá foi a questão tributária. Exatamente. A nova empresa ia pagar os impostos normais, né, de qualquer outra empresa de segmento de entretenimento. Mas o América vem amadurecendo com esse modelo, né? Vem amadurecendo com esse tipo de gestão. Outros clubes do Nordeste estão fazendo a mesma coisa. Então, se ali na frente o América quiser se tornar uma SAF, ele vai estar muito mais bem preparado para ser uma SAF. Aí vai ser uma... O América já virou uma SAF, tá, Luiz? O América já virou uma SAF. Ótimo. O América, só que a associação é dona de 100% da SAF. Na prática, não mudou muita coisa, né? Porque são as mesmas figuras, mas do ponto de vista jurídico, se você entrar lá na tabelinha do Brasil, está lá América Futebol Clube SAF. Então, o América, Cuiabá... Você falou da Meta, nós já temos hoje o América, Cuiabá, Red Bull como empresas, né? O Red Bull não é SAF. Se o Cruzeiro e Vasco subirem mais 2, então a gente precisaria de mais 6 ali virarem SAF ao longo de 2023 para atingir a meta que o Pedro Daniel falou. É legal, porque isso aí vai ao encontro do que eu estou dizendo. Quer dizer, o América se preparou, se estruturou, se preparou para ser uma SAF. O América se tornou SAF por escolha, por plano, por estratégia, porque quis, né? O Cruzeiro se tornou SAF por estratégia, por plano ou por necessidade, como muitas vezes está aparecendo em alguns casos. Olha, o clube está mal com dívidas enormes, não consegue fazer frente a isso, e a saída é uma SAF. No América Mineiro, a SAF foi uma estratégia de amadurecimento e crescimento. Para outros clubes, não sei se é o caso do Cruzeiro, e aí vem a pergunta, isso foi estratégia ou foi a solução, ou foi a saída para que o clube continuasse competindo? Eu acho que as duas respostas podem ser verdadeiras. No caso do América, até te respondendo aí, 2015, até mandar um abraço para o professor Márcio Vidal, hoje é presidente do Conselho Deliberativo do clube. Ele é professor da Fundação do Cabral e a gente desenvolveu um planejamento estratégico no modelo FDC com ele, que ajudou muito, de fato, a gente ter um direcionamento do clube de forma mais profissional, enfim, e não tem dúvidas nenhuma que ajudou fora do campo para que o clube tivesse resultado dentro de campo. No caso do Cruzeiro, eu acho que é estratégia, sim, mas a condição do Cruzeiro é acelerar o processo. É só isso, né? O América, por exemplo, e eu não estou falando que é público, né? Isso aí foi publicado pelo próprio clube, o América recusou um investidor, por exemplo. Já estava com tudo pronto lá, acho que não era o momento, porque ele estava numa situação econômico-financeira que permitia ou que o permite analisar esse mercado com mais calma. Então, eu acho que a estratégia do Cruzeiro passava, sim, a gente teve, como eu falei aqui, oportunidade de desenvolver planejamento estratégico lá no início da gestão do Sérgio com a Arbor, que é uma empresa de consultoria empresarial, que nos ajudou muito nesse começo ali bem turbulento. Depois a gente buscou a UI nos ajudou a fazer um diagnóstico
macrodiagnóstico financeiro depois de governança, que indicava a transformação do clube empresa como um catalisador, um acelerador nessa retomada, porque qual que era o cenário? Dá para o Cruzeiro retomar a posição que ele estava organicamente? Dá. Mas vai ser muito lento. Vai ser muito lento e vai depender de fatores políticos que às vezes não são controláveis. A opção de ir pela SAF, né, hoje SAF, mas pela empresa, é uma opção de tornar esse processo mais ágil. Então, eu não gostaria de dizer que o Cruzeiro só teve essa saída, o Cruzeiro foi obrigado a virar SAF. Não acho. Mas foi uma decisão consciente, um processo mais ágil, mais rápido. E que foi ainda mais acelerado quando a gente se deparou com o investidor do perfil do Ronaldo, que trouxe ali fatores, atributos intangíveis muito fortes e que foi abraçado fortemente pela opinião pública e pela torcida. Então, acelerou, zero dúvida em relação a isso, mas única saída, obrigado, isso acho que não. Paulo, eu sei que a Eduarda já quer encerrar aí, está encaminhando para o encerramento, mas eu tenho que só fazer um comentário, porque tu citasse o Bahia e o Soriano. Há uma previsão do City investir 650 milhões no Bahia e o Bahia se tornar uma SAF. Ou seja, possivelmente o Bahia da primeira divisão, se chegar à primeira divisão em 2023, já seja um novo clube brasileiro nessa condição. Mais um, fechei por aqui, valeu. Quando eu fui fazer o comentário, na hora, não foi intencional, mas eu percebi que realmente essa coincidência, vamos colocar assim, né? Porque não tem coincidência na nossa vida, mas eu só citei porque eles têm esse movimento lá democrático forte. Eu quis só puxar esse exemplo para pensar em clubes de Real Sociedad. Na Espanha tem esse modelo mais diluído ali de poderes e de controladores, mas, enfim, pelo que parece, não vai ser o caminho que o Bahia vai trilhar. Mas não tem certo ou errado, né, gente? O que tem são possibilidades, e como o Luiz falou, se a gente tem lá alguém que nos ajuda e o clube que vai ser suportado dentro do planejamento estratégico, você sabe onde você quer chegar. Você pode até não conseguir ou levar mais tempo do que você imaginou. Agora, se você... Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve, né? Então, alguns clubes, eu acho que eles precisam primeiro se encontrar, entender onde que eles querem chegar. Muito bem, nós estamos chegando aí ao nosso final do Golcast, mas antes eu preciso só perguntar, jogo rápido para ti, como é Ronaldo nos bastidores? Ele é artilheiro mesmo, ele é bom fora das quatro linhas também? Um cara muito bacana, uma figura super simpática, empática. Na segunda-feira mesmo, não sei se vocês acompanharam, a gente ficou 4 horas esperando uma decisão judicial ali para a gente poder fazer a votação. Ele ficou o tempo todo lá, super carinhoso, atencioso, com todos os conselheiros que estavam presentes, tirando foto, dando autógrafo, conversando. Então, realmente, ele é uma figura diferente e ele merece todo esse carinho, né, e confiança que as pessoas depositam nele. É uma alteração no contrato, uma selfie. Uma alteração no contrato, uma selfie. Por aí, bem por aí. Eu já fiz alguns eventos com o Ronaldo. É um fenômeno mesmo. Fenômeno. É um fenômeno, né? Paulo Assis, muito obrigada aí pelo teu tempo, que você consiga descansar depois desse tsunami aí, que já virou um ventinho, segundo o Norton, né? Que você tenha sucesso aí. Muito obrigada pelo teu tempo, pelos esclarecimentos aqui no Golcast. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero ter contribuído um pouquinho aí com as dúvidas, né, de vocês, os ouvintes. Parabéns aí pelo podcast, está bem legal, eu tenho acompanhado. Quem sabe aí a gente poder falar mais um pouquinho também de SAF, futebol, outros assuntos que eu me sinto bastante confortável e gosto também de falar. Enfim, talvez um contexto que a gente até possa falar um pouco mais, com menos restrições, digamos assim. Maravilha. Quando fechar lá, você volta para contar as novidades e os bastidores que a gente adora, né? Aqui no Golcast a gente gosta disso também. É isso aí, concordo. Obrigada, Paulo. Esse foi o nosso Golcast com o CEO do Cruzeiro, aí num momento decisivo, importante. E você já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como Golcast Go Manage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Acompanha a gente. E a gente se vê.